Por favor, nós queremos dar o início a um momento providenciado por Deus. Então, venha o mais para frente que você puder. Nós não precisamos deixar lacunas. À medida em que os irmãos forem chegando, eles vão ocupando as últimas cadeiras. Nós temos vagas aqui na frente. Os irmãos podem ocupar aqui as primeiras fileiras. Não sente tão lá atrás. Isso. Eu agradeço a cada um dos irmãos que atendem o nosso pedido. Agora que você achou o seu lugar, a pôr-se de pé para que nós oremos ao Senhor essa noite. Vamos orar ao Senhor e vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Esse tempo precioso, esse tempo tão importante, nós vamos consagrá-lo ao Senhor. Para essa oração, eu quero pedir ao pastor Paulo César que eu faça nesse instante, juntamente com todos os irmãos. Paz para todos, amém? Que prazer, que alegria estar aqui nesta noite. E para essa proposta santa, eu tenho certeza que Deus está nesse negócio. Deus, muito obrigado por esse momento tão importante em nossas vidas. Por essa hora, Deus, que o Senhor nos permite ter para dar início hoje num novo projeto. Deus, eu tenho certeza que o Senhor já marcou, o Senhor já preparou tudo e tudo vai acontecer para a glória do Teu nome. Eu te louvo, eu te adoro por cada um dos teus filhos que vieram dos seus trabalhos, de suas casas, dos seus cursos, de suas atividades, vieram talvez muito cansados. Outros talvez não foram em casa, vieram direto, Senhor, mas o esforço já está valendo e já está sendo computado, já está sendo registrado lá na glória. Eu te peço, Deus, pelo corpo docente, pelo corpo discente, por todos que direto ou indiretamente trabalham para que esse projeto aconteça para a glória do teu nome. Deus, nos dê graça, nos dê força, porque serão 8 meses envolvidos, Deus, nesse projeto do Senhor. Muito obrigado por tudo, te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você se assentar, eu quero que você cumprimente esse vocacionado que está ao seu lado e, principalmente, cumprimente alguém que não seja da sua patota, alguém que não seja da sua congregação. Diga o seu nome, diga de que congregação você é. Esse é um bom momento para nós interagirmos, esse é um bom momento para nós conhecermos os nossos irmãos, aqueles que fazem parte da nossa grande família. Isso, cumprimente o irmão, diga o seu nome, diga de que congregação você é. Esse é um tempo que você tem para conhecer uma nova pessoa e não ficar apenas no conhecimento das pessoas que já vêm com você da sua igreja. Eu sei que você já ama as pessoas da sua igreja, mas essa é uma oportunidade de você conhecer os irmãos de outras congregações. Eu quero pedir que vocês se assentem nesse instante. Amados, eu quero, em nome da coordenação do Vocatio, desejar que esse ano de 2017 seja um ano de profundo aprendizado e crescimento de todos nós. Você recebe isso? Diga amém. Então eu quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos e quero parabenizá-los, porque vocês foram escolhidos pelos seus líderes, pelos seus pastores, para que pudessem estar vivendo esse tempo. Então você já é um vencedor por estar aqui essa noite. Você pode dizer a alguém ao seu lado, você já é um vencedor. Obviamente que você enfrentou algumas batalhas no dia, e aí você consegue chegar aqui cansado, às vezes pegou um trânsito pesado, como o trânsito que eu peguei para chegar até aqui. Nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu quero falar um pouco para vocês acerca do Vocatio. Algumas pessoas não conhecem o significado do nome Vocatio. Vocatio é uma palavra latina que significa um chamamento ou pessoa chamada. Então, você está fazendo parte de um curso de formação de pessoas que já têm um chamado. Todos nós já recebemos um chamado do Senhor. O que o Vocatio, na verdade, fará é lapidar esse chamado e fazer com que
você possa potencializar a sua capacidade de exercer o chamado que Deus já fez a você. Exercer a vocação que você já recebeu do Senhor. Então, vocatio significa um chamamento ou pessoa chamada. Esse irmão que está ao seu lado também é uma pessoa chamada. Essa irmã que está ao seu lado também é uma pessoa chamada. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia, e essa minha introdução, na verdade, é uma visão panorâmica, uma visão geral de como ocorrerá o nosso curso. As aulas que serão ministradas, nós temos aqui uma divisão de 36 encontros. Então, nós estaremos aqui durante 36 semanas, sempre às segundas-feiras, das 19 horas às 22 horas. Então, olha para o lado, olha para esse irmãozinho do seu lado, você o verá aqui 36 vezes. 36 vezes. Olha para o outro lado, esse outro irmão, você também o verá 36 vezes aqui nesse lugar. Vá se acostumando com esse rostinho. Pode ser que em 36 semanas ele esteja um pouquinho mais magro, ou então ele engorde um pouquinho. 36 semanas, todos nós podemos mudar muito. Então, durante 36 semanas, nós vamos nos reunir aqui nesse lugar, a fim de aprendermos e crescermos juntos. Amém ou não amém? Amém. Vou falar um pouco sobre a divisão do curso. O treinamento ele está dividido em 3 módulos. O primeiro é liderança, diga liderança. O segundo, ministério, diga ministério. E o terceiro, serviço. Repita, por favor. Então, liderança, ministério e serviço. É a divisão do curso. Dentro de cada um desses módulos, nós temos matérias e professores diferentes. Nós vamos conhecer cada um desses professores e a matéria ministrada por esse professor. Na questão do módulo de liderança, começa hoje, o módulo de liderança, dia 13 de março, e ele vai até o dia 29 de maio. Começando hoje, então, 13 de março até 29 de maio. Nós temos como professores desse módulo de liderança, eu não sei se você consegue ler daí, vocação e chamado, que é uma ministração que nós teremos hoje. Pastor Jaime Soares vai dar 3 aulas sobre esse tema, vocação e chamado. O pastor Anderson Baltar vai dar 3 aulas sobre o tema administração da igreja, onde ele falará acerca de livro caixa, sobre ofertas, sobre o cuidado com cada um dos detalhes de pagamento de conta de congregação, as coisas que são burocráticas de cada uma das congregações. Então, uma aula muito importante. Nós teremos o pastor Marcos Cedecias dando 6 aulas sobre fundamentos e práticas da liderança. Serão 6 encontros com o pastor Marcos Cedecias para falar sobre esse tema muito importante, muito importante. Cada um de nós aprenderá quais são as posições do líder, como um líder deve se portar, como o líder deve agir, como o líder deve reagir. Então, a gente vai aprender isso através de fundamentos e práticas de liderança. Pastora Luciane Soares dará aconselhamento cristão, 4 aulas de aconselhamento cristão. Não fique preocupado em anotar essas informações, porque vocês vão receber essas informações no seu livro didático. Você vai receber todo o material didático e aí estará contida no material didático essas informações que eu estou passando. Como eu disse, é apenas uma visão geral do que o curso irá oferecer. Nós teremos o pastor Tarso Júnior dando oficinas de liderança. Serão 6 encontros acerca de pessoas que têm se destacado no mundo como líderes. Ele vai trazer alguns vídeos, vai trazer algumas pessoas para falar, vai trazer algumas lideranças influentes no meio evangélico para que possam estar compartilhando algumas visões, alguns projetos e alguns pensamentos sobre liderança.
O módulo ministério, que é o próximo módulo após o módulo liderança, começa no dia 12 de junho e vai até 4 de setembro. Começando no dia 12 de junho até 4 de setembro. Vamos conhecer quais são as matérias contidas nesse módulo. Discipulado. Discipulado será ministrado pelo pastor Edson de Jesus em 3 encontros. Evangelismo será o pastor Hebe Guilherme dando 4 ministrações, ou fazendo 4 ministrações. Aí, deixa eu abrir um parênteses para você entender como vai funcionar esse módulo ou eixo chamado ministério. Quem já participou de feiras de ciência na escola? Pelo amor de Deus, gente. Tem muito tempo. Quem já participou de feiras de ciências? Ficavam várias mesinhas, cada um vendendo seu peixe, não era assim? Porque quem fosse melhor ali no negócio ganhava o prêmio da feira de ciências. Quem já ganhou o prêmio da feira de ciências aqui? CDF. Como funcionará esse módulo ministério? Cada semana, uma pessoa que está envolvida ou vivendo o seu chamado no seu ministério vai vir aqui vender o seu peixe. Literalmente isso. Então, quem trabalha com departamento infantil, uma irmã que trabalha com departamento infantil, ela vai vir aqui e vai vender departamento infantil. Ela vai falar tudo sobre departamento infantil para você que, de repente, está pensando que o seu chamado sei lá, vamos lá. Meu chamado é louvor. Não, seu chamado é departamento infantil, você não sabia. Então, a ideia é que nós teremos aqui líderes que estarão vendendo o peixe do seu ministério, falando acerca do ministério que eles estão exercendo. Então, quais são esses ministérios? Discipulado com o pastor Edson de Jesus, evangelismo com o pastor Heber Guilherme, aí uma convidada, que é a irmã Flávia Grégio, para falar sobre ministério infantil. Teremos uma outra convidada, que é a Raquel Brasil, para falar sobre adolescentes. Teremos o pastor Samuel do Amor, que é líder dos jovens da ADVEC, lá do Ministério da Penha, para falar sobre o Ministério de Jovens. Teremos o pastor Maurício Ferreira, nosso mestre, para falar sobre ensino. E teremos o pastor Carlos Pedro, para falar sobre ministério pastoral. Cada um deles vai vir aqui para vender um peixe. A pessoa que vai ministrar sobre o departamento infantil, ela vai dar tudo de si para convencê-los a migrarem para o ministério infantil. A pessoa que vai falar sobre evangelismo vai dar tudo de si para fazer com que vocês migrem para evangelismo. Você está entendendo sim ou não? Então, a ideia é que cada um deles venda o peixe. Obviamente que você não vai largar o seu ministério. Não, Deus me chamou para isso, mas eu gostei daquele negócio, eu vou para aquilo, tá vendo? Pelo amor de Deus, você fica no que Deus te chamou. Agora, se você está meio aí, falando assim, eu acho que... Não, eu vou viver só isso. A gente vai assistir um depoimento de um pastor que eu gosto muito, chamado T.D. Jakes. Ele vai falar algumas coisas que são muito importantes. Ele vai bater na tecla de que a gente não pode se limitar pelo que as pessoas dizem que nós somos. Eu não sou apenas o que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou apenas evangelista, eu não sou apenas músico, eu não sou apenas... Então, ele vai dizer sobre eu não sou apenas. Então, eu acho que vai te ajudar muito essa reflexão para você pensar acerca dos ministérios. Depois disso, nós temos o módulo serviço. O módulo serviço começa no dia 11 de setembro, uma data muito marcante, e termina no dia 27 do 11. Dentro do módulo serviço, nós temos as seguintes ministrações. Diaconia com o pastor Fábio Daniel, ética cristã com a irmã Glória Cruz, liturgia com o pastor Samuel Soares, disciplinas espirituais com o pastor Maurício Medeiros, pregação bíblica, que é a homilética com o pastor Léo Mariano, e introdução bíblica com Douglas do Carmo, nosso grande escritor Douglas do Carmo. Esses são os 3 eixos, esses são os três módulos que nós vamos trabalhar ao longo desse período. O material didático, como eu disse para vocês, ele estará pronto na próxima semana. Vocês receberão esse material na próxima semana. Será um caderno onde estarão contidas todas as informações do curso.
as aulas que os professores ministrarão estarão nesse caderno. Então, ele já vem um caderno pronto, você vai poder, como é seu, você vai poder escrever, rasurar, pintar, fazer o que for, marcar, porque ele é seu. Você vai recebê-lo na próxima semana. Ok ou não ok? Está acabando, tá, gente? Investimento, eu sei que essa parte vocês gostam muito. O investimento é de R$600 anual. Ou seja, você vai ter a oportunidade de pagar isso, o seu curso, em 10 parcelas de R$60. Mas de repente você fala assim, não, pastor, eu sou da prosperidade, eu gosto de pagar tudo à vista. Amém. Amém. Amém, ok? Amém ou não amém? Pastor, eu estou em Goiânia, a crise não me pegou, eu vou pagar na cabeça. Amém. Amém. Você pode pagar na cabeça, você vai chegar para os irmãos lá, e você vai pagar ou parceladamente, ou então você vai fazer o pagamento à vista. Eu quero pagar em 2, 3 vezes, a forma que você escolher. As formas de pagamento, você vai conversar junto com a pessoa, que ela vai fazer lá o ticket do seu pagamento, a fim de que você possa estar sempre em dia. Agora eu vou falar sobre uma parte, que é uma parte que nós mais gostamos, que é a avaliação. Amém, amados? Obrigado pelo amém. As 3 pessoas que estão aqui. A avaliação. Como que o seu conhecimento será avaliado? 2 coisas pesam na avaliação. Os professores, eles darão um trabalho e uma prova, ambos valendo 10 pontos. Então, a prova valerá 10 pontos e o trabalho valerá 10 pontos. Será somada a nota do trabalho e da prova. Depois, vou falar devagarzinho, dividido por 2, e a sua média terá que ser igual ou maior que 7. Deu para pegar? Amém? Todo mundo entendeu? Então, um trabalho valendo 10 pontos e uma prova valendo 10 pontos. Somam-se as notas, divide-se por 2, e a média precisa ser igual ou maior que 7 pontos. Parte final da avaliação. Estarão aprovados, e aí é a luta para o crente, estarão aprovados os alunos que alcançarem média igual ou maior que 7 e obtiverem presença igual ou maior que 75%. Por que é luta? Porque vem a tentação de dizer que sua avó está doente. Pastor, eu não vim porque minha avó, sabe aquela avó? Aquela que eu falei para o senhor que... Então, ela adoeceu. Eu falo, mas irmão, você já matou 2 vós. Essa terceira voz surgiu de onde? Esse é o momento em que as pessoas... Pastor, que eu fiquei agarrado. Agarrado aonde, querido? Eu fiquei preso, eu não consegui. Você estava preso aonde? Então, esse é o momento em que a nossa fé ela é testada. Amém, amados? Nós somos aqueles que andamos na verdade. Amém, amados? Então, você não pode faltar. O ideal é que você não falte a nenhum dos nossos encontros. Por quê? 75% de presença é exigido. Irmão, se você faltou uma, você está fora. Já pensa assim, se eu faltei uma, caramba, já estou fora naquela matéria. Já matei 25. Se eu piscar e faltar outra, acabou. Então, não falte. Diga para quem está ao seu lado, não falte. Diga, é melhor não faltar. Encerrando, essa parte é legal. A fim de incentivá-los a serem bons alunos, a diretoria, a coordenação do Vocatio, preparou uma premiação em créditos para compra na livraria da CPAD. Você vai ter que vibrar quando eu falar a primeira linha, ok? É para vibrar de verdade, que é presente. O aluno que tirar a maior nota, tiver maior assiduidade, esse aluno, ele vai ganhar R$1.000 para fazer compras na livraria da CPAD. Bem, pastor Danilo. Aquele que ficar em segundo lugar vai ganhar 500, o terceiro lugar vai ganhar 300 e o quarto lugar vai ganhar 200. O ano passado foi até terceiro lugar. Esse ano entrou um quarto lugar ali, ganhando 200, dá para comprar uma Bíblia já de estudo. Então, diga para quem está do seu lado, eu vou ganhar 1.000.
Eu vou ganhar 1000. Amados, a coordenação está à disposição de todos vocês, nas pessoas do pastor Tarsis, pastor Marcos Cedecias, pastor Heber Guilherme. Os professores também estarão à disposição para orarem, para chorarem, para consolar vocês, para pedir ao Senhor que dê graça a vocês, mas que vocês tenham a certeza que a nossa oração é para que a gente chegue junto à formatura no final do ano. Nós queremos ver todos os irmãos no final do ano. Todos vocês. Diga para quem está do seu lado, eu quero te ver no final do ano. Na meiuca do negócio ali, sempre alguém vai ficando para trás. Diga para o irmão, não vou te deixar ficar para trás. Fala, são 36 encontros. Diga para ele, são 36 encontros. Eu quero ver 36 sorrisos seus. Diga para ele, eu quero ver 36 sorrisos seus às segundas-feiras. Que Deus possa abençoá-los, que vocês tenham um excelente curso. E que o Senhor, possa promover entre todos nós um crescimento estupendo, a fim de que nós possamos projetar, criar para o reino de Deus, que nós possamos, vivendo o nosso chamado, alcançar os perdidos e fazer com que o nome do Senhor seja anunciado em todos os cantos desse planeta. Se você concorda, diga amém. Amém. Nós vamos passar a esse momento, antes de chamarmos nosso pastor presidente, pastor Jaime, para ministrar a sua aula, eu quero chamar o pastor Samuel e o Thierry. O Thierry, ele é um presente de Deus para nós. O Thierry, ele é resultado da visão de um líder. Alguém lá atrás olhou para o Thierry e percebeu que o Thierry tinha uma vocação, que o Thierry tinha um chamado. E esse alguém investiu no Thierry. Investiu, acreditando e incentivando. Faz 2 dias que você voltou, Thierry? 2 dias que o Thierry voltou dos Estados Unidos. Ele estava prestando uma prova para entrar em 2 das maiores universidades de música do mundo. Pessoal, agora, now, 4 carros, placas KXX 6178, LBH 2247, LKY 1170 e LRO 1940. Precisa que se retire agora. Eu acredito que se você não retirar, alguém vai levar o seu carrinho. Então, levantou 12 de 4. Vou repetir. KXX M178, LBH 2247, LKY 1170, LRO 1940. A gente precisa que vocês dêem um pulinho lá no carro de vocês, que é para não dar um probleminha lá. 1940 está indo lá. Amém. Então, passando, amados, para esse momento, eu só quero que você entenda que o Thierry, ele foi investimento de um líder. No final do ano passado, eu estive participando de um momento muito, muito lindo da vida dele. Ele foi solista de um concerto no Teatro Municipal. E o Senhor tem honrado esse jovem de uma maneira brilhante. Mas porque alguém olhou, percebeu o chamado e investiu. E ele foi encontrando pessoas que continuaram incentivando, encorajando e investindo. É por isso que eu estou dizendo a você que vale a pena investir. Invista no seu chamado. Invista no seu chamado. Invista no seu chamado. A parábola de talentos, nós conhecemos. A um o Senhor deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. A Bíblia vai dizer que ele deu segundo a capacidade de cada um. É interessante quando ele volta, o que tinha 10, o que tinha 5 devolveu quanto? O que tinha 5 devolveu quanto? O que significa isso? Ele devolveu 10 talentos. Significa que ele aumentou a capacidade dele de 5 para invista. Você já é capaz, mas invista, aumente a capacidade. Amém? Vamos ter um tempo, fique de pé, vamos ter um tempo de adoração.
E logo em seguida, o nosso pastor presidente, pastor Jaime Soares. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém. Irmãos, tudo isso que foi dito aqui, eu tenho para mim e aconteceu uma experiência comigo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O Senhor me deu a oportunidade de começar a viajar para tocar em concertos, em teatros. E era como se eu estivesse vivendo um grande sonho. Mas eu comecei a perceber que a realidade daquele mundo da música clássica, não era um mundo de sonhos que eu imaginava. Eu comecei a perceber que os maridos traíam suas esposas quando viajavam, as esposas traíam seus maridos. E aquilo foi um choque muito grande para mim. E um dia, estavam 3 colegas de trabalho, eles viraram para mim e falaram assim: Thierry, você é cristão, não é? Eu falei, sou. Daqui a 3, a gente era igual a você. Mais 3 viagens você está igualzinho a gente. Aquilo tocou meu coração. Eu lembro que eu falei para Deus: Deus, se não for para te adorar, tira de mim, Deus. E eu comecei a ficar muito confuso se era mesmo para eu continuar com aquilo, porque o inimigo tinha colocado uma dúvida no meu coração, na minha cabeça. E escute o que Deus falou para mim. Eu estava de manhã fazendo o meu devocional, e olha o que Deus falou, e eu pego esse versículo e transfiro essa noite para todos vocês. 1 Timóteo 4, a partir do versículo 14, diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual lhe foi dado através da imposição das mãos dos presbíteros. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas. Fazendo isso, não salvará somente a ti, mas também os que te ouvem. Por isso que nós podemos adorar esse Deus, amém?
vez, diga incomparáveis. Você se lembra do que Ele te prometeu? Incomparáveis. Aleluia. Atos, capítulo 16. Versículos 1, 2 e 3. Enquanto você abre, queremos parabenizar você por essa escolha. Queremos te parabenizar por este momento. O pastor Tarsis está se trocando, se arrumando. Ele é o grande mentor, e na primeira conversa que tivemos lá atrás, eu disse, eu compro a ideia. E a ideia, ela frutificou e está frutificando. Deus te abençoe. Parabéns a você. Amém? Eu amo este livro. Eu amo a palavra. E creio que você também ama. Amém? Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Podeis assentar. Já foi muito bem explanado o sentido do vocatio, propósito do vocatio. Já foi perfeitamente, amplamente explicado. Vocês estão tendo uma oportunidade que eu não tive. E talvez a maioria aqui dos obreiros não tiveram esta oportunidade. Não sei se meu querido pastor Fábio Daniel teve essa oportunidade, Paulo César Miranda e os demais mais antigos do campo. Eu não sei se tiveram, eu não tive, não foi assim, não tivemos esta ferramenta. E é como que, usando uma linguagem da mecânica passada, pegávamos no tranco. A gente pegava no tranco, era no tranco que pegava, não tinha essa mentalidade na época. Não que esteja criticando, não havia essa mentalidade na época. Lembro-me que quando fui solicitar uma autorização para fazer um seminário, a autorização foi negada, e foi negada porque a percepção era outra na época, não havia necessidade, não se enxergava dessa maneira, como uma necessidade. E graças a Deus que os novos ventos, né,
as novas brisas de Deus vão ampliando, vão mudando e vão melhorando a situação. Eu quero tomar esse texto nesta noite. Essa palavra está sendo gravada. E quero olhar esses 3 primeiros versículos de Atos 16. E pedir a Deus que cada um consiga olhar esse texto com um cuidado de perceber as coisas de Deus. Capítulo 16, versículo 1, começa dizendo da seguinte maneira: aqui está a segunda viagem do apóstolo Paulo. A segunda viagem, ela começa no texto anterior, e aqui é o ponto de chegada a esta região, Derbe e Listra. O escritor de Atos, aquele que narra, é Lucas, o médico amado. O interessante é a maneira sutil que ele abre esse texto. E vamos pensar. Ele abre o texto dizendo assim: chegou. Chegou. Do verbo chegar. Chegou também. Então, compreende-se que ele está em movimento. Paulo estava em movimento. Se você olhar os versículos anteriores, o versículo 41 do capítulo 15, vê se consegue colocar com facilidade, 41 e 15, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Passou. Há um movimento do Espírito que nós entendemos e classificamos como a segunda viagem missionária. Das viagens que ele fez, esta é a segunda. Ele está passando, ele está se movendo, ele está andando, viajando. E passou, e o 16 diz, e chegou também. Ora, se não houvesse no versículo 1 do capítulo 16, esse também, diríamos que ele chegou e ficou, chegou para ficar, mas ele chegou também, e esse também diz para mim que ele continua em movimento. Ele continua também em movimento. Ele passou pela Síria, passou, chegou também. Ele chegou também nessa região, a Derbe e Listra, ele chegou também, porque ele continua em movimento. Você vai pegar isso rapidinho, a partir daí. Havia ali aonde? Havia ali aonde? Aonde ele acaba de chegar. Havia ali, o quê? Aonde ele acaba de chegar, havia ali certo discípulo por nome Timóteo. Quando ele acaba de chegar aí, é um fato único. É um fato único. Não é uma repetição de fatos chegando ali, é único. Ele acaba de chegar, e quando ele acaba de chegar, ele conhece um discípulo por nome Timóteo. O texto vai dizer que esse moço, chamado Timóteo, que é discípulo, ele é filho de uma judia crente, porém, de pai grego.
há um conflito, há uma batalha nessa casa, há um conflito da filosofia, do conhecimento, com a fé do povo hebreu, com a fé dos patriarcas. E quem vence essa batalha? E quem consegue prevalecer nessa batalha com todo o arcabouço cultural da Grécia, o berço do conhecimento daquele tempo? O texto diz que quando o apóstolo Paulo chega ali, ele encontra o quê? Jovem. Ele encontra um greguinho. Ele encontra o quê? Discípulo. O que é um discípulo? Coloque na tela. O que é um discípulo? Discípulo, substantivo masculino. Discípulo é quem estuda. Discípulo é um aluno. Discípulo é um aprendiz. Discípulo é um aluno receptivo a ensinamentos. Sócrates ensinava os seus pelo método maiêutica. Aluno, seguidor, disposto a dar prosseguimento ao trabalho de seu mestre. O epígono, e vai por aí, faz algumas variações. Antes de ser chamado de jovem, antes de ser chamado de Timóteo, antes de ser chamado de greguinho, antes ele é identificado com a marca de um discípulo. O ser discípulo antecede o próprio nome próprio dele. Olha a marca que esse moço tem. Mas eu quero que você veja um detalhe interessante. Versículo 2, vamos para o versículo 2 agora. Do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Esse moço, que é filho de um grego, que a mãe é judia, e que recebeu em um tempo Jesus e confessou Jesus, e foi capaz de passar para aquele filho, prevalecer sobre aquele filho, as verdades eternas, numa tal dimensão que as verdades eternas sufocaram toda a influência greguiana sobre ele, toda a influência do conhecimento foi sufocada pelas verdades que a mãe passou para ele, e esse rapaz, ele se transforma num discípulo do Senhor. Mas aonde que a gente entra nessa história? Onde que a gente entra nessa história? Do qual dava um bom testemunho. Versículo 3, coloca o 3. Paulo quis, Paulo desejou, Paulo quis que este fosse com ele. Quando Paulo chega ali e se depara com aquele personagem, Paulo foi impactado. Paulo se impressionou com a qualidade daquele rapaz. Paulo ficou tocado por isso. Paulo acabou de chegar e quando Paulo conheceu, olhou para ele, um curtíssimo relacionamento, Paulo toma uma decisão. Ele quis que esse garoto, que esse rapaz fosse com ele. E pegou ele, circuncidou por causa dos judeus, para evitar comentários, porque sabia que o pai dele era grego e o fez o seu discípulo, o seu seguidor, o seu companheiro de viagem. Onde que a gente entra nessa história? Onde que você que está aqui entra nessa história? Onde? É fácil começar a entender onde nós entramos. Capítulo 15 de Atos. Vamos ler agora. Versículos 36 em diante. Atos 15, 36 em diante. Olha o que diz essa palavra. Alguns dias depois, Paulo e Barnabé disseram: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele
que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Onde Timóteo entra? Onde esse garoto, esse jovem Timóteo entra? Esse garoto, no capítulo 16, ele entra numa lacuna que João Marcos deixou. Os olhos do mentor Paulo, os olhos do mentor Paulo, estavam sobre um jovem chamado João Marcos, uma linda promessa ministerial. Mas a Bíblia diz que em dado momento daquela caminhada, ainda na primeira viagem, há um desconforto, há um desentendimento. E o jovem João Marcos, ele se opõe a alguma coisa, ele decide não estar mais no contexto, e ele se afasta. O apóstolo Paulo, ele sente um vazio, um buraco sai dele, há um vazio, porque aquele que era a esperança, que ele acreditava, saiu, e de repente reaparece, há uma volta, e reaparece, e entra agora essa celeuma na Bíblia, porque Barnabé quer, não, vamos, esse é um bom menino, ele promete, e Paulo, não é mais confiável, não é, comigo não. E o texto diz para nós que Paulo e Barnabé, eles se afastam em direções diferentes. E Paulo diz, olha, comigo não. Ele perdeu a credibilidade. E naquela circunstância, a Bíblia manda ir dois, sempre dois, estarem dois. Está ali mais um outro obreiro, e Paulo o escolhe. E aqui vai dizer a Bíblia que Paulo escolhe a Silas, naquele momento em que ele está só, para ser companheiro dele. Mas você percebe que quando chega no 16, parece que Paulo começa a caminhar com Silas, como que dizendo, Senhor, porque isso? Prometia esse moço era uma promessa, eu creio nisso, porque isso? E quando de repente chega em Derbe e Listra, os olhos de Paulo voltam a brilhar, porque os olhos de Paulo contemplam agora um garoto que tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. O pai é grego, há uma influência forte sobre o filho. A mãe é cristã, é uma judia cristã. Mas a Bíblia diz que quando os olhos de Paulo olham para aquele rapaz, Paulo, com toda certeza, ele perguntou, porque diz a Bíblia que dava um bom testemunho, esse garoto aí, isso aí é ouro em pó, isso é um diamante, olha, é unânime os testemunhos sobre esse rapaz, e a Bíblia diz que Paulo toma esse rapaz, e começa a mentorear esse garoto, esse jovem, e ele vira um personagem da Bíblia, da dimensão que a Bíblia registra para nós. Quantos escritos você já leu de João Marcos? Quantos alicerces doutrinários você encontrou de João Marcos? Nesta manhã, nesta palavra introdutória, a minha oração, o meu pedido, a dor da minha alma, é que nos escritos só tem um Timóteos aqui.
que não haja um João Marcos, embora lá atrás, lá depois, ele se recupera novamente. Lá atrás, lá depois, anos depois, Paulo vai dizer, ele é útil, ele me é útil ao ministério. Mas o melhor, o momento de mais fulgor do ministério, João Marcos. Eu vou ver esse homem como um mentor da igreja também. Um cara que tem tudo para dar. Você viu uma coisa comigo? Versículo 1 do capítulo 16. Look for me. 16 primeiro. Diga comigo assim, chegou também. Chegou também. Quando o apóstolo Paulo chega em Derbe e Listra, presta atenção nisso. Timóteo não foi construir um testemunho. O testemunho já estava construído. Ah, pastor, o dia que meu dirigente me chamar, aí eu vou começar a fazer o dever de casa. O dia que o pastor falar comigo, ó, você vai tomar conta daquela escada, aí eu vou parar de zoação, eu vou parar de zoar. Quando Paulo chegou, o testemunho não estava para ser construído. O testemunho, o que tem? Já estava construído. Já estava construído. Já havia crédito. A América do Norte é uma cultura que nós não temos ainda no Brasil, e eu peço a Deus que chegue essa cultura aqui no Brasil. Os bons pagadores recebem uma classificação, um conceito, que os caras podem comprar o que quiser na América. Na América, quando alguém vai fazer uma compra de um bem qualquer, não se questiona quanto ele recebe de salário, nem pede o contra-cheque dele. O que se olha é o conceito de crédito que ele tem. Então, se ele é um bom pagador, se ele comprou e pagou tudo direitinho, não atrasou, se ele não foi para os SPCs da Americanas, esse cara tem carta branca. Aí você vê gente lá que trabalha na construção civil, crente, e tem um caso, você, meu Deus, como é que comprou isso? Não, é crédito. Não, aqui é crédito. Aqui tem que ter crédito. Não importa se você está pagando uma geladeira do Ricardo Eletro. Você está pagando um ferro de passar. O que vai contar não é a geladeira ou o ferro, é se pagou as prestações direitinho no dia. Porque cada vez que tu paga certinho, tu vai ganhando uma pontuação. Há um programa americano que vai te pontuando. Não é o tamanho do teu olerite, é o tamanho da tua correção. Quando Paulo chega aí, esse garoto já tem uma plataforma de honra, de exemplo, já preparada. A gente fica, às vezes, brincando com esse aspecto. Não, quando me avisar para trazer uma palavra, aí eu me preparo. Se tem uma coisa que me chateia terrivelmente, é isso. Talvez porque fui discipulado por um pastor, que muitos aqui conheceram, Raimundo Lino, que agia dessa maneira. Chegava no culto, e ele ia, e você vai pregar. Eu nem estava sabendo. E tu não diga que tu não estava sabendo, meu irmão, faz um buraco, enfia a cabeça, chora, grita, esperneia, e olha, não faz feio não. Aí você fala, pô pastor, tem que avisar antes. Avisar antes. O que tu fez a semana toda? Viu televisão, comeu pipoca e falou besteira. Aí tem que avisar antes.
A semana toda no videogame, eu tenho que avisar antes. Não, avisar antes não. Quando Paulo chega ali, tem um garoto que está pronto. Vocatio é para isso. Vocatio é para isso. Para quando você for para a tua congregação, o teu líder vai dizer, está pronto. Está pronto. Tem lá uma moça pronta. Está pronto. Está pronto. É isso que Deus quer para mim e para você. É isso. Ontem no culto aqui à noite, quem veio aqui ouviu uma querida trazer uma palavra de oferta. Marilza. Eu falei, meu Deus, que é isso? Fala no laço. Compartilha uma palavra. Foi só, amém, pastor. Amém. Amém, pastor. Agora na conferência de mulheres, minha querida Márcia, falei, bichinha, tá arretada hoje. Subiu, abriu a mim, pá. Eu falei, aleluia. Eu falei, bota essa menina para pregar. Bota uma tabuleta aí, vai embora. Passa a quarta, quinta e vai embora. Vai embora, menina. Olha esse texto. Chegou também a Derbe Listra, e eis que estava ali um contador de história, um engraçadinho, um perturbadinho. Eis que estava ali um namoradorzinho, um fofoqueirinho. Eis que estava ali um brinquedozinho. Não, eis que estava ali um discípulo. Discípulo. Discípulo é quem tem compromisso, quem tem aliança, quem tem propósito. Quem não tem, o que você é? Sou crente de banco. Não, sou só membro. E isso me dá uma revolta. Não, sou só membro. O que é membro, irmãos? Até hoje eu não descobri o que é membro. Que maluquice é essa? Não, eu sou só membro. Mas o que é isso? O que é isso, afinal de contas? É só alguém para ficar perturbando também. E gastando papel higiênico, água. O que é isso? Para que serve isso, meu irmão? Para que serve uma maluquice dessa? Sou só membro? Não, eu sou servo, eu sou obreiro. Eu sou obreiro, sou servo, sou obreiro. Eu tô ligado. Tem uma criança ali, eu vou ali pegar a criança que não pode cair da escada. Eu sou servo. Sou servo. Membro é um espectador barato, que não soma, e nem adiciona, e nem subtrai nada. É um troço qualquer ali dentro. Não, eu sou um tripulante. Senão vai ouvir o que Jonas ouviu, um crente Jonas. Seu dormente, o que está fazendo aqui, seu doido? Já pensou ser chamado a atenção por uma tripulação que não conhece Deus? Chamando um profeta, seu dormente, tu está dormindo nessa hora, seu doido? Quando o apóstolo Paulo chega, estava ali. Acho lindo que esse rapaz lembra aquele da multiplicação. Quando os discípulos estão completamente desorientados. E André fala assim, tem aqui um rapaz que tem. Tem aqui um rapaz que tem. Vai ter sempre um minhoca para dizer, mas 5 pães, não é nada não, mas ele está dizendo que tem. A minha oração é que cada vocatiano passa a ser aquele rapaz e moça que tem. Amém? Eu quero que cada dirigente, amanhã diga assim, lá na congregação, tem 5 ex-vocatianos lá que tem. Tem. Se amanhã der um engarrafamento, eu ficar preso, eu só ligo e falo assim, cadê os varões do vocatio aí? Tem uns 4 aí. Ora aí, vê aí, porque eu sei que tem. Se tem vocatio, vai ter. Amém, irmãos? Se tem, vai ter. Essa era a escola mais antiga, dos antigos, que ele vinha e vinha sempre, Senhor, estou aqui pronto, eu tô pronto. Quem já foi peladeiro e gosta de uma boa pelada, a gente tem sempre no carro, eu tenho no meu carro uma chuteirinha, tem sempre um shortinho, vai que aparece uma bolinha para a gente correr, vai que, então está sempre prontinho. Então o peladeiro, ele sempre ia lá com a chuteirinha dele, como quem não quer nada, e o cara machucou, você já está, opa, estou na área de roubar, já estou entrando,
Está pronto. Já pensou? Pô, eu até queria, mas eu não trouxe a chuteira, não. Eu até queria, mas eu não trouxe o short. Pô, eu até queria. Não, tu não queria nada. É conversa, é caô que está contando. Querer nada, não quer nada, não. Conversa mole. Ou seja, esse moço, irmão, escute isso. Timóteo aproveitou a única oportunidade que ele teve. Timóteo aproveitou a única oportunidade que ele teve. Porque Paulo já tinha quem? Já tinha quem de quebra-galho? Já tinha Silas. Paulo já tem Silas. Paulo já ficou triste porque perdeu João Marcos. E Paulo na mar. E agora, o que faz? Sozinho não, sozinho não vai não. Silas, vem comigo, ok, é bacana, é legal. É bênção, vamos embora, Silas. Mas Silas não é o projeto. O projeto de Deus não era em Silas. Porque não foi Silas que fez cartas pastorais. Não foi Silas que teve a dimensão que Timóteo teve. Então Timóteo teve uma única chance e aproveitou a única chance que teve. Eu estou falando para você hoje com temor e tremor. Peça a Deus para você nunca perder essa chance de ouro que Deus vai te dar. Peça a Deus para não perder. Amanhã tu está na congregação, tu é o 6º obreiro na escala hierárquica, porque tem o dirigente, tem o segundo dirigente, tem o assessor do dirigente, o assessor do assessor, o assessor do assessor, o assessor do assessor, e você é o 18º da lista. Mas naquele dia, naquela quarta-feira de chuva, o dirigente furou o pneu, o segundo também furou, o terceiro também furou, e todo mundo foi furando, e você olhou assim, não vem ninguém hoje, e o povo está chegando. O dirigente está lá, meu Deus, o que vai ser da igreja? Aí você, irmãos, o dirigente não chegou até agora, irmãos, vamos levantar aqui, vamos fazer uma oração, e vamos abrir a palavra, e quando o dirigente chega, aquele fogaréu todo, o que aconteceu? E o povo, glória a Deus, glória a Deus. Quem foi? Não, foi o 18º. Quem? O 18º. Pastor, meu Deus. Eu não sei se subiu a igreja, se desceu o céu. O homem quebrou tudo, pastor. Rapaz, o 18º. Como vai ser os olhos do dirigente agora? Meu irmão. Meu irmão, vem cá. Vou botar você mais perto aqui, rapaz. A coisa é séria contigo. Você é essa pessoa. Amém? Você é essa pessoa. Diga assim, quando a oportunidade chegar, com a graça de Deus, estarei pronto. Pronto. Eu vou estar pronto. Estava ali um usuário de crack. Estava ali um namorador. Eu não sei quantos vocatianos tem solteiro aqui. Mas essa coisa é tão séria que quando Deus me trouxe do mundo em 74, vim da gandaia, da podridão, de alguma maneira, foi através de uma palavra profética, Deus usando uma irmã, diz assim, meu filho, Deus dizendo que Deus iria me usar na obra dele. E ela falou assim, você conserta a tua vida e não brinca, porque Deus vai precisar de você. Você vai ser usado na obra. Aquilo caiu um temor no meu coração. Caiu um temor. Que de 74, quando Deus me trouxe, até o meu casamento em 75, eu não namorei nem uma menina. Eu tinha um medo, um pavor. Porque dizer, Deus, eu só posso, se eu vou ser obreiro, eu tenho que ter uma vida organizada, Senhor. Então, Senhor, só posso namorar com quem for para casamento. Com quem, Senhor, é só para com quem for para casamento. Porque eu acreditei que Deus falou que ia ser obreiro. Eu acreditei. Por causa disso, eu já contei aqui, o pessoal, fui fazer o IBP, novinho, não era careca. Tinha um fusquinha branco, tala larga, volante Fórmula 1, cheio de menina. Uma menina mandaram um bilhetinho para mim. Era colega do Otônio Moura de Paula, éramos colegas de sala.
Aí, Jaiminho, aquela menina quer falar contigo. Eu clamei o sangue de Jesus. Acharam que eu era bailarino. Falei, o cara é menina. Foi um trabalho para consertar isso. Porque eu no pânico de começar a namorar, e enfiar o pé na jaca novamente, falei, eu começo a namorar, eu vou me esbudegar. Eu vim do mundo, eu vim de carnaval, eu vim dessa lama toda. Se eu começar a namorar, eu vou para a vala novamente. Eu vou cair novamente. Clamei o sangue de Jesus. O sangue, isso tem poder. Ele era bem palhaço. Eu falei, esse cara aí não é meio firme não. Chego no IBP na outra semana, todo mundo me olhando assim de lado. Tive que sair explicando ao pessoal, eu tenho um propósito com Deus, pessoal, não perca não. Eu fiz um voto com Deus. Eu só vou namorar com quem sinalizar a Deus assim, isso vai dar casamento. Caso contrário, não posso entrar nessa aventura. Eu olho hoje para essa garotada da igreja, cada mês está com uma garota. Já falei com alguns, o cabeça de minhoca. Amanhã você vai para o ministério. E como é que vai ser, cara? Quando subir, tem 6 lá sentadas. Sem vergonha, safado, me deixou, me engana. Como é que vai ser amanhã você ser um pastor, cara? Vigia nessa terra, cara. Não entra nessa. Você entende isso, irmãos? Quando o apóstolo Paulo chega, esse garoto está preparado. Versículo 2 diz lá, do qual davam bom testemunho. Alunos do Vocatio, a maior riqueza que você tem, não é o cabelo, não é o corpo, não são os neurônios, não é o emprego, não é a inteligência, intelecto. A tua maior riqueza é os testemunhos que vão falar a teu respeito. Não esqueça disso não. Vamos dizer assim, fulana, bênção de Deus. Fulano, bênção pura. Bênção pura. Aí não fica soberbo não. Senhor, é para a tua glória. E continua sendo bênção. E dava um bom testemunho. No artigo do plural. Irmãos, em Listra e em Icônio. Não era uma panelinha não. Era amplo o testemunho. O testemunho era extenso, era grande, ele atravessava os limites das cidades. Deus tem isso para mim e para você hoje, para a glória do Todo-Poderoso. Amém ou não amém? Timóteo tinha problemas, eu disse que Timóteo tinha tudo para dar errado. Timóteo tinha tudo para não ser o escolhido. Ele tinha tudo, a começar de um pai. Ele conseguiu não ficar doente com a influência da teoria barata, da filosofia barata dos gregos. Ele conseguiu, de alguma maneira, ele não permitiu que aquilo entrasse nele. Hoje no cemitério, aqui no sepultamento do Jair, alguém falou de um rapaz. Ih, pastor, isso aí é a cabecinha dele, ó. Cabecinha dele, ó. Está toda embaralhada, está toda confusa, pastor. A minha oração hoje é para que a tua cabeça não fique confusa. Então, cuidado com quem você está lendo. Cuidado de quem você está ouvindo. Cuidado para você não botar minhoca na tua cabeça. Cuidado. Passa na peneira da palavra. Passa na peneira dos antigos, dos anciãos. Passa. Porque não é toda novidade que você vai comprar, não. Ah, pastor, é um momento. O momento pode ser o momento do inferno. Pegou uma novidade? Pega essa peneira aqui, ó. Passa na peneira. Filtra na peneira. Filtrou. Aí pega os anciãos. Pessoas que já têm uma caminhada, 40, 50 anos de ministério, de igreja. Pessoas que têm uma vida exemplar no casamento, no comportamento. E chega junto e vai ouvir uma palavra, um conselho. Ah, pastor, estou me espelhando só nos caras modernos hoje. Os caras modernos hoje estão cantando Titã no altar. Os caras modernos hoje estão fazendo bloco de pagode para ir para o carnaval. Pastor Fábio Daniel é genro de um homem chamado Agostinho da Luz. Um dos saudosos dessa igreja. Um homem sem estudo, sem formação universitária ou teológica,
Mas um cavador de poço, um homem de oração, um homem que tinha marca de oração no joelho. Ora, meu irmão, se você se espelha com pessoas assim, você tem um futuro muito abençoado. Ah, pastor, eu estou pegando as novidades. As novidades vão te matar, acredita nisso. As novidades vão te levar para o buraco. Elas vão tirar de você a beleza que Deus já colocou. Irmãos, a gente vai ficar moderno, a gente vai melhorar o salão. Hoje não tem aquelas cadeiras todas aqui em cima, que o pessoal sentava até dormia, mas irmãos, os fundamentos permanecem. Os fundamentos permanecem. E ai de nós, os fundamentos permanecem. Ainda acreditamos na oração, no jejum, na boca do pó, ainda acreditamos na palavra. E não negociamos, nós não negociamos com isso. Isso é inegociável, inegociável. Então, quando Paulo chega, Paulo tem um buraco na alma dele. Ou tu acha que não tem, ou tu acha que não dói. Alguém que tem um garoto que está mentoreando, e diz assim, esse cara vai dar um caldo. E de repente, o cara dá um piripaque e vaza. Paulo viveu isso 2 vezes. Lembra que ele falou sobre Demas? Irmãos, nós vamos viver isso também. Você também vai viver isso também. Paulo diz assim, Demas me abandonou, porque foi para o ministério lá da outra igreja. Não, Demas me abandonou, trocando de ministério? Não, amando o século, o mundo, a carne. Você acha que isso não dá dor em Paulo? Onde foi que eu errei? 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 Então, faça o filtro, para você não começar a andar com quem está botando minhoca na tua cabeça. Ah, pastor, não é bem assim, não é bem assim não. Não é bem assim, é a mesma argumentação do diabo lá no Éden. Não foi bem assim que Deus disse. Quando você encontrar alguém para falar, pastor, não é bem assim não, sai rápido de perto. Sai de perto, porque isso pega. Isso pega. Isso vai contagiar você. Isso pega. Você menos pensar, tu está pensando igualzinho. Está igualzinho. Bonito que o Thierry falou hoje. Daqui a pouquinho, você vai estar igual. Está repreendido no sangue de Jesus. Está anulado isso. Mês que vem, março, pela bondade de Deus, eu vou completar 42 anos de matrimônio. Com uma só mulher. E todo dia eu faço uma oração e indico para vocês fazerem. Todo dia eu faço essa oração. Eu me ajoelho e digo assim, Senhor, que o meu leito seja sem mancha e sem mácula. Eu oro todo dia assim, Senhor, que o meu leito seja sem mancha e sem mácula. Porque venerado entre todos seja o matrimônio. Aí a gente fica vendo essa modernidade toda aí, sai lá, não é bem assim, não pode ser tão radical. Foge dessas pessoas. Foge, como diz a coisa, chuta que é laço. Chuta que isso é laço. É laço que vai esbagaçar você. Quando o apóstolo Paulo então chega, ele está pronto. E como ele está pronto, diz a Bíblia, versículo 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Olha que virtude desse rapaz. Esse rapaz é capaz de discernir que aquele é o tempo de Deus para a vida dele. Bem-aventurado, bem-aventurada é quem é capaz de discernir o tempo de Deus para a vida ministerial. Ele podia dizer, não vou não. Não vou não porque eu comprei uma carrocinha de pipoca, não vou não. Eu não vou não porque eu montei aqui um negocinho, comecei a empreender no meu negocinho. Veja, Paulo acabou de chegar, ele não conhece Paulo, ele nunca viu Paulo, Paulo nunca também viu aquele rapaz, mas Paulo está impactado, ele consegue discernir a dimensão de Paulo, ele consegue discernir a dimensão daquele convite, e ele aceita aquela proposta, Vocatio é uma preparação para não perdermos as chamadas únicas de Deus para as nossas vidas.
Amanhã o teu pastor vai dizer assim, eu quero que você dirija o culto de segunda-feira. Ah, não, só se fosse de sábado. Não faça isso. Não faça isso. Uma vez, meu pastor, de saudosa memória, fez um teste comigo, que na hora, a reação da carne, eu fiquei com raiva. Depois eu tenho aquele texto, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele me liga, e quando ele me liga, o pastor presidente te ligando, você se enche. Opa, vem um convite bom aí, né? Já podendo falar? Eu falei, fala, meu pastor. Eu queria que você fosse para mim. Eu falei, aleluia. Pregar em alguma igreja. Fosse lá em Irajá. Irajá, o que é, pastor? É que morreu um vizinho aqui do Morro do Adeus, é que você fosse lá que eu não posso. Aí eu fiz uma perguntinha para ele. Pastor, a família da igreja, crente? Não são crente não. Aí eu falei, tirei o telefone e falei, pô, é vizinho dele. Não conheço, não moro no Morro do Adeus. Ele quer que eu vá no cemitério, no enterro, que nem de crente é. Quase que eu fiz aquele texto da Bíblia. Vou sim, tá, vou nada. Qual o nome, pastor? Ele deu o nome. Eu desliguei, desci para falar, eu confesso, minha carne falou, vai não. O que eu vou fazer? Num cemitério em Irajá, um enterro que nem de crente é. Dá qualquer história, conta aí, blitz, o carro, sei lá, inventa aí. Eu vou não. Falei, esse pastor já está perdendo a visão. Eu vou fazer enterro de vizinho do morro, que nem conheço. Como é que eu vou chegar lá? Ei, pessoal, alô, quem é o parente do defunto aqui? Não, é que o vizinho lá, que é crente, o pastor mandou eu vir aqui. Que maluquice. Desliguei. Não, ele falou. Pô, mas se eu não for, estou mentindo, eu falei que eu ia. Não, eu vou. Aí fui. Irmãos, quando eu chego lá, nada contra. Eram praticantes da outra religião, irmãos. Todo mundo lá de branco. Eu falei, cara. Olhei a cena. Eu falei, não, vou voltar. Naquela época eu não tinha smartphone para fotografar. Eu falei, me deu uma ira dele, Eu falei, ele não falou que era macumbeiro, me deu uma ira. Aí eu falei, mas se eu voltar, e meu Deus, eu tenho que falar primeiro com alguém aqui da família, para dizer, não, ele veio um crente aqui, veio um cara. Eu falei, Jesus, o que eu falo? Volto, não, já vim até aqui, então agora eu entrei, aquele lugar apertado, cheio de gente, cheio de mente branco. Eu falei, Jesus. Era para ele estar aqui, eu não tenho nada a ver com essa história. Sabe o que é ser no enterro de que tu não conhece ninguém, meu? Aí tu chega, e com jeitinho, morreu novo, né? É seu irmão? Não, é meu primo, não é meu colega. Falei, aí o irmão dele, a irmã, aquele. Aí fui apontando, eu fui identificando, até chegar alguém lá. Oi, tudo bem? Novo, condolência. O pastor Raimundo Lino, pastor lá da Assembleia de Deus. Sim, é vizinho. Ele pediu para me vir aqui. Meu nome é Jaime Soares. Aí ele pediu, vai lá e abençoa lá o pessoal lá. Então eu vim aqui para abençoar a família. Deixei bem claro que eu estava na área, se derrubar é pênalti. E falou, meu nome é Jaime, eu vim, saí daí. Pastor Raimundo, fui. Pô, pastor, o senhor não explicou os detalhes, né, pastor? Mas tudo bem, mas eu fui, falei, como é o seu nome mesmo? Samuel, falei com Samuel, que é parente dele, que é primo, que é irmão, o pessoal estava chorando, pastor, mas eu fui. Todo dirigente, ele coloca para os seus auxiliares, todo, acredita nisso, missões. Essas missões está testando você. Vigia. Tu vigia. Na convenção, eu ouvi de um colega pastor presidente, que numa ordenação de obreiros, de evangelistas e pastores, o coração dele estava em crise, porque ele não tinha paz sobre uma pessoa daquela igreja, que era o mais eloquente, que era o mais extrovertido. Ele estava sem paz.
orando de madrugada, e Deus, o que é que eu faço? O nome era quase unanimidade do grupo de fã-clube do rapaz. E Deus falou com ele no domingo, faz um teste com ele domingo. A ordenação era na terça. Pleno domingo à noite, lá na igreja que esse pastor é presidente, ele vira e fala assim, Roberto, o Fernando, o nome do cara, ele já pegou a Bíblia e já levantou para vir para o púlpito, achando que ia pregar. Não, queridão, dá um pulo lá fora, que falaram que criança mexendo nos carros, vê lá os carros lá rapidinho para mim. Ele fez assim, eu? O carro? Tipo assim, perdeu o juízo, pastor. Eu sou o Betinho das pregações. É, filho, o carro. Ele saiu cuspindo o marimbondo e disse assim, esse pastor já está perdendo a visão. Porque afinal de contas, qualquer um podia ter mandado ver carro, mas não alguém do meu quilate, da minha. Na terça-feira, aí o pessoal, como pastor, ele ficou chateado, falou, saiu botando fumaça. Terça-feira, quando cantou o nome, isso é um fato real. O fã, pastor, o Fernandinho lá dos mantos, pastor, não passou no teste, fica para a próxima ordenação. Não passou no teste, vai esperar a outra ordenação, e vai trabalhar muito para entrar novamente na lista. O apóstolo Paulo chega, é a primeira vez, vê e se impressiona. Os olhos de Deus, através dos profetas de Deus, vão se impressionar com você. Vão. Sabe por que vão? Porque você vai estar preparado antes. A preparação, diga assim, a preparação é antes. É antes. O testemunho é construído antes. É tudo antes. Agora veja só, alguns textos aqui interessantes, para você ver como é que esse moço tinha tudo para dar errado. Bota na tela aí, 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 10. Olha só, ele tinha tudo para dar errado. 1 Coríntios 16, 10 e 11. Ora, se Timóteo for, vede que esteja sem temor entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Versículo 11. Portanto, o que tem? Ninguém o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, pois espero com os irmãos. Ele é muito jovem, é um cara muito novo, muito jovem, ainda está trêmulo, está apavorado, e Paulo faz, olha, é novo, é jovem, mas é homem de Deus. Então eu quero que ele não esteja abalado, preocupado, com medo, meu Deus, só tem gente grande aqui. Eu quero que ele tenha um ambiente abençoador, para ele viver no meio de vocês. Irmãos, ele tinha tudo para não dar certo, é muito novo, é muito jovem, mas Deus estava com ele, e ele estava fazendo a plataforma para Deus permanecer. Deus está conosco, que é um aspecto, mas quando eu me preparo, quando eu crio a atmosfera para Deus permanecer, aí é a minha parte. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 10, esse moço tem tudo para dar errado. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 10. Olha o que Paulo vai dizer para ele. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo, Timóteo, você é muito novo, tem hora que você vacila, tem hora que você não acredita, tem hora que você pensa que é, que não é. Timóteo, acredita, você é. É isso que ele está dizendo. Desperta, acorda, acredita, você é. A gente tem, a gente recebe, mas de alguma maneira entra um mundo de complexos em nós. Eu sou escurinho, eu moro na comunidade, eu não tenho nível superior,
Eu ando diferente. Eu tenho um defeito físico no braço, na mão, na orelha. Meu óculos é fundo de garrafa. A gente tem situações que tentam roubar de nós. E Paulo está dizendo para ele, porque ele tem que ouvir isso: Timóteo, eu vou te lembrar, desperta o dom que há na tua vida. Hoje eu afirmo para você, não importa de onde você veio, aonde você mora, não importa, Deus deu a você um algo, desperta aí, acredita que Deus está na tua vida. Segue o texto, vamos, continua o texto. Porque Deus não nos deu o espírito de... Por que Paulo falou isso? Para ser redundante? Não! Paulo estava percebendo que ele estava se afastando, se acovardando. Não sei. Tá. Levante a cabeça. Encha o pulmão de ar. Enche o pulmão de ar. Porque é Deus que está na tua vida. É Deus que está na tua vida. Encha o pulmão de ar. Encha. Não é do tempo de vocês, um pregador que foi famoso nesse Brasil, ou ainda tem certo nome, Gilvan Rodrigues. Você vai falar esse nome? Lembra, Gilvan Rodrigues? Festa, aniversário dos obreiros, no Campo de Bom Sucesso da Alvorada. Pregador Gilvan Rodrigues. Quem ia levar um presbítero nosso, Roosevelt Teixeira, que era quem fazia esse meio de campo. Está todo mundo lá na Alvorada, todo mundo lá, todos os obreiros, a pastorada, só general 5 estrelas. Está lá o Jaiminho Diácono, magricelinho, Bíblia na mão, gravatinha no pescoço, sentadinho lá esperando o Gilvan Rodrigues. Daqui a pouco eu vejo o Roosevelt levantar e no ouvidinho do pastor Raimundo, e falou um negócio. Ele não gostou e fez assim, de cara de raiva. Depois eu vim saber o que o Roosevelt falou. Não vai vir não, deu um problema, não vai vir não. Pastor Raimundo levanta na Alvorada e olha para aquela igreja lotada de obreiro, casca grossa, general, 5 estrelas, 10 estrelas. E está lá o Jaiminho Magri no cantinho e faz, e chama o Jaime. Aí eu falei, meu Deus, você falou de mim, eu não sabia o que era ainda. Falei, sobrou para mim. Aprontei alguma coisa, vou levar na cabeça. Porque eu vi que ele estava com raiva, eu não sabia qual era o assunto. Que ele está balbuciando assim. O Roosevelt chega para mim e fala assim, o pastor falou para você que vai falar. Na hora, a ficha nem caía direito. Festa anual, obreiros, pregador Gilvan Rodrigues. Falei, não entendi nada que você falou, cara. Não, é que o pastor Gilvan não vai vir. Como não vai vir? Como? Campina Grande, passagem aérea, como é que não vai? Tem que vir. Eu estou aqui por causa do... Não vai vir. Aí o pastor Raimundo falou para você falar. Aí você descobre esse texto e vai entender esse texto. Quando Paulo chega, ele encontra um discípulo chamado Timóteo. Como você não chegou ali? Como você não chegou ali? Pensando nos videogames da vida? Como você chegou ali e você pegou aquela semana sem saber de nada. Você diz, sabe, eu vou pensar um pouco aqui num texto, meditar aqui na palavra. Aí no laço você apanha. Eu lembro que eu fui até ele e falei, pastor, o senhor tem certeza? Eu era diácono, tinha presbítero, pastor, tinha tudo. E eu fuxei mesmo. Eu falei, então amém. 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 Aí você compartilha a palavra e Deus estende as mãos. Eu peço a Deus, a minha oração sobre a tua vida é essa. A minha oração sobre você é essa. Diga comigo assim, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você crê nisso? Você recebeu isso? Diga amém. Diga, Deus me deu isso. Foi isso que Deus me deu. Versículo 8, vamos. 8, gol. Portanto, não te envergonhes do testemunho. Não fica envergonhado. Não fica cambrunhado. Ah, pastor, é porque a minha gravata. Para com isso. Para. Não, pastor, é que eu só tenho um terno. Para com isso.
Pastor, eu só tenho uma gravata. Ninguém quer ver a tua gravata. Querem ouvir o que Deus colocou nos teus lábios. Não te envergonhes, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Vamos, 9. Que nos salvou e chamou para uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Paulo está dizendo: Timóteo, não fui eu. Foi ele que fez, foi ele que chamou. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Timóteo, você foi chamado antes até mesmo de nascer. Você já estava no desenho de Deus. Eu estou aqui para dizer para você hoje que antes do vocátil acontecer, você já estava no programa de Deus. Antes do vocátil ser criado, Deus já tinha te registrado nessa matéria. Tu já estava aqui, amém ou não amém? Chegou o diretor aqui, o reitor do seminário, vamos o 9. E agora que se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe a vida e a imortalidade. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, a morte, que é o maior monstro, já foi vencida. Então você tem a vitória, moço. Você pode dizer amém nessa hora? E eu quero terminar lendo contigo aqui. Eu disse, vou repetir, Timóteo tinha tudo para não dar certo. Leia comigo 1 Timóteo 4:12 e 5:23. 1 Timóteo 4:12. Olha esse texto. 1 Timóteo 4:12. Capítulo 5:23. Esse que nós já lemos. 1 Timóteo 5:23. Coloca esse texto. Olha o que Paulo vai dizer para esse moço. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e de tuas, o quê? E de quê? Jovem, possuído ora por medos, por temores, por complexos e com constante o quê? Mas nada foi motivo nem barreira para não ser o instrumento que Deus tinha desenhado para ele. Então, nesta manhã, nesta noite, você não tem desculpa. Pastor, a gente escuta muito isso. Minha saúde não ajuda. Não aceite isso. Não aceite isso. Aqui, toma por causa das tuas constantes enfermidades. Esse moço, ele devia sofrer muito, mas ele foi um gigante no reino. E quando chegarmos no céu, não vamos encontrar um homem de 2 metros de altura. Provavelmente vai ser um homem magro, um homem com corpo esguio, mas resoluto pela chamada que Deus deu a ele. Amém, irmãos? Fique de pé no nome do Senhor Jesus. Vem cá, diretor. Isso é um presente. O vocátil é o startar disso. O vocátil é o cumprimento desse mover na vida de Timóteo. Porque a partir do vocátil e enquanto vocátil, o teu dirigente vai ver diferença. O teu líder vai ver diferença. Vai olhar e dizer: opa. Ele vai ver diferente. Jesus disse: a seara é grande e são poucos os obreiros. E Deus, por graça e misericórdia, está regimentando aqui um exército. E eu gostaria que hoje esse número tivesse o dobro dele. Mas vai crescer, porque hoje é o primeiro dia, ainda vai ter mais gente, com a graça de Deus. E eu quero que você acredite. Eu vou usar uma linguagem da aviação. Acredite nessa palavra que é profética para a tua vida. Você que está aqui hoje, você está como um avião taxiando para levantar voo. Você já está taxiando, você já saiu do finger,
já está na pista e já está preparando, a turbina já está pegando volume para levantar voo. Acredite nisso. Então, esteja preparada, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, diretor. Vamos aplaudir o Senhor, irmão? Eu quero aproveitar a presença do nosso pastor. Nós vamos ter um intervalo. Hoje o horário ele é atípico, porque tivemos todo o processo de matrícula, o processo aí de cadastramento, de conferência e de pagamento. Então, na semana que vem, nós começamos, o nosso horário é 7 horas, para começar no máximo 7h15. Então, eu quero que você chegue no horário, já venha direto para cá. Mas eu queria dizer uma informação antes de você ir para o intervalo e fazer o seu lanche. Há três pontos que eu preciso destacar que tornam esse sonho, esse projeto em realidade. 3 pontos. Primeiro, Deus que escolheu você, te chamou pelo nome, amém ou não amém? Segundo, a igreja, esta é uma visão da nossa igreja. Este é um treinamento para os obreiros da nossa igreja. Nós temos aqui 2 igrejas que são ligadas a nós fraternalmente, apenas. Todos os alunos são do Campo de Bom Sucesso. E em terceiro lugar, eu preciso agradecer a Deus pelo seu líder, pelo seu pastor, que indicou você. Nós demos uma cota para cada um. Então, lá na sua congregação, tem 100, 200 pessoas, ele escolheu 5, brigou comigo, me chamou para uma conversa mais franca, mas a cota era essa, média de 5 para as congregações. Você foi escolhido. E eu quero agradecer aos dirigentes. Temos aqui dirigentes que são alunos hoje. Eu quero convidar aqui para que venha aqui à frente todos os pastores dirigentes que estão no curso ou que estão apoiando o curso aí, dando aula, ou que estão aqui hoje nos prestigiando. Todos os dirigentes aqui na frente. Tivemos uma congregação chamada Congregação Bereia, que está longe da cidade. E temos alunos aqui, 6 alunos do Bereia. Você pode dizer amém por isso? Nós estamos com um grupo de matriculados no número de 136. Então, nós não vamos passar de 150, porque nós vamos daqui a um tempo ir para uma sala que nós precisamos desse espaço, 150. Aqui estão os dirigentes, pastores, que apoiaram esse projeto. Eu gostaria que vocês não apenas aplaudissem, mas fizessem muito barulho pelos homens que Deus levantou para a sua vida. Uou! São parceiros, aleluia, que são os olhos do nosso pastor lá na congregação. São os olhos da igreja lá na congregação. Então, eu quero agradecer a todos os dirigentes aqui, reconhecer o empenho, o apoio. Nós não fizemos um outdoor, não fizemos um panfleto. Todo esse projeto está acontecendo na caneta deles, aqui na indicação deles. Então, muito obrigado pelo apoio, por acreditar na visão. E eu tenho certeza que vocês terão líderes melhores até o final do ano. Amém ou não amém, irmãos? E eu conto tudo, seus foras aqui eu vou contar. Aqui a comunicação é direta, não, brincadeira. Você pode ficar tranquilo que esse será um tempo para o seu crescimento. Aqui você pode explanar suas ideias, você pode participar. Será um tempo de muito avanço no reino de Deus. Vamos orar juntos? E aí nós vamos para o intervalo. Eu vou te dar 15 minutos para lanchar e nós voltamos daqui, vou ser bonzinho, 20 minutos, ok? Porque eu quero passar para vocês uma ideia do Vocatio e eu quero apresentar um vídeo que reúne 2 dos maiores líderes evangélicos dos Estados Unidos. É uma entrevista do Bill Hybels ao pastor T.D. Jakes, ambos com mais de 30 mil membros no seu rebanho. E eles tratam um tema sobre liderança que vai ser fantástico para você. Então, para fazer parte dessa introdução, é uma oficina que nós estamos trabalhando de liderança. Quando você voltar do intervalo, nós vamos ter esse momento, ok? Eu vou pedir aqui, tem muitos pastores aqui, eu pedi aqui ao pastor Fábio Daniel para fazer essa oração. Pode fazer, o senhor pode fazer o que o senhor quiser aqui.
faço depois da oração. Depois, a hora que o senhor quiser. Ok. Querido Pai, nós te glorificamos por esse momento tão especial na tua presença, por essa dádiva, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de, nesse ano de 2017, estarmos juntos, para crescermos mais, para fazermos melhor a tua obra. Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem chamado a cada um aqui e que receberemos do Senhor ferramentas para o crescimento do teu reino, tanto aqui na sede como em cada congregação. Pedimos a tua bênção sobre os teus filhos, dá a eles graça, dá a eles ânimo. Nós temos certeza que o desânimo vai vir, mas também temos a certeza de que vamos vencer o desânimo e vamos chegar no final do ano, se essa for a tua vontade, para a glória do teu nome. Abençoa cada pastor, cada igreja aqui representada, que a tua bênção seja sobre esse tempo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Quinta-feira agora vai estar conosco um pastor, que o pastor Tarcos conhece bem, Júnior Batista, lá de Santa Catarina. Esse moço que está aqui, ele acaba de ser contratado pela Sony Music, mas ele é pastor de igreja. O pai, uma linda igreja. Eu fui pregar agora lá, fiquei impactado. Fui nas duas igrejas, fui na Assembleia de Deus Central e fui na igreja dele. Irmãos, olha, é incrível o que Deus está fazendo com esse moço aí. É um jovem filho de pastor, o pai dele faleceu, né? O pai dele faleceu e ele começou um trabalho em Santa Catarina, em Florianópolis. É uma igreja magnífica, de crescimento, tá pujante a igreja. Ele vai estar quinta-feira aqui, vale a pena conhecer esse moço. É um jovem, bem novo. Ele também adora o Senhor, Deus deu a ele uma graça para cantar, e foi contratado pela Sony Music, e vai vir aqui assinar o contrato, do contrato dele, e vai estar conosco aqui, cantando e pregando. Eu estou avisando que vale a pena conhecer, até para criar uma conexão, e ele conhecer os novos obreiros, vai ser bênção de Deus. Quinta-feira, pastor Júnior Batista, pastor Tarso conhece bem ele. Lanche todo mundo agora.